Glórias a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Gostaria que o irmão projetasse Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 17. Eu conheço esse versículo, eu confesso ele muito, eu proclamo ele muito aqui, porque esse versículo é um divisor da lei e da graça. A lei fala de um servo chamado Moisés, mas a graça fala do Filho que veio. Diz assim, então: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João 1:17. Deixa eu repetir de novo, irmãos. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, vieram através de Jesus Cristo. Preste atenção. A verdade não estava na lei. A verdade, ela não se manifestou na lei. A verdade, ela se manifestou na graça. Porque Jesus é a verdade. Ele declarou isso. Eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Quem pode roubar essa declaração do Messias? Ele é a verdade. Também com a graça. Sendo a verdade, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta, e ele é a verdade embutida na graça. Porque somente há verdade na graça. Não há verdade na lei. Não há verdade na lei. A lei é chamada pelo apóstolo Paulo de um ministério da morte. A lei só executava, a lei punia todos aqueles que não procediam corretamente diante das Escrituras. O mal era eliminado do arraial. A maldição era eliminado do arraial com a morte. Quando você lê a lei, você vê isso. O adúltero, a adúltera, o apedrejamento dos filhos rebeldes. Por quê? Para que a maldição não ficasse no meio do arraial. Então, eles eram punidos, levados fora do arraial e apedrejados. A lei, o ministério da morte. Só que na graça, na verdade, que liberta, o que o ensino diz? Que Cristo levou sobre si todas as nossas maldições. Todas, por quê? Em todas as áreas de erros e de falhas, Ele levou sobre si. Eu disse para dois irmãos que estão aqui no prédio conosco, que Cristo Jesus é a expiação, é a oferta que apaziguou Deus com a sua ira. O próprio Deus oferecendo o seu Filho, Ele apaziguou a sua ira. Então Ele ofereceu o Filho, e através do Filho, Ele apaziguou a ira, dando uma oportunidade ao ser humano caído, mortos em seus pecados, em sua condição maligna, terrena, de mortos no Espírito. Então, quando Ele se satisfez, Ele se apaziguou, o Pai, em Cristo Jesus,
Ele nos deu vida, nos deu esperança. Ele nos deu uma escala até chegar à nossa glorificação no dia do arrebatamento, e nos colocou numa posição. Deixamos de viver na condição caída para vivermos na nossa posição de vida. Nós temos uma posição diante de Cristo Jesus, porque a graça é a verdade, e a verdade liberta. Às vezes me param na rua e dizem: pastor Menezes, você não faz mais culto de libertação? Faço cultos de libertação, ministro a palavra, o evangelho, a boa notícia e também a doutrina de Cristo, e isso liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque hoje está embutido, inculcado na cabeça das pessoas que libertação é expulsar demônio, e não é, querido. Libertação é uma pessoa deixar o reino das trevas e vir para o reino da luz. Isso é a libertação. Do que adianta você pegar uma pessoa, proteger uma pessoa que está sendo atacada por pitbulls, você pula ali, protege, dá pancada, chute nos pitbulls, mas quando você sai, você deixa a pessoa lá. Eles voltarão, os seus machucou, mas eles voltarão, porque aquela pessoa foi deixada lá, e ela sofrerá de novo as consequências e ataques dos pitbulls. E foi isso que Jesus disse sobre a estratégia de Satanás. Quando ele deixa um corpo, ele anda por lugares áridos. Há uma mensagem aí no nosso canal sobre isso. E ele volta para o lugar de onde ele saiu. E ele volta e traz consigo mais 7, e a vida da pessoa fica pior. Então libertação não é expulsar demônio, fazer campanhas, fazer cruzadas, expulsar demônios. Isso é um paliativo. Não que eu desfaça o que Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios. Expulsamos. Mas libertação é uma pessoa deixar o reino das trevas e vir para o reino da luz, o reino do amor do Pai. Então, o versículo diz: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Quero falar dessas duas pessoas, Moisés e Jesus Cristo. A quem você segue? Moisés ou Jesus Cristo? João, escrevendo aos Hebreus, ele fala desses dois personagens. Um, do qual ele viveu ao lado dele, porque João foi apóstolo de Jesus, o mesmo que escreveu o Apocalipse, andou com Jesus, seu último dos apóstolos a morrer, a partir do descanso. E ele então está citando Moisés, através de toda informação, de todo ensino que ele obteve na cultura judaica, na sua formação, no seu entendimento da lei. Não se tornou um talmidim de nenhum rabino judaico, porque dentro da cultura judaica, as crianças crescem e elas vão para a escola de talmidim, estudam, e aqueles mais proeminentes, aí chega uma certa idade, os rabinos vêm, escolhem os seus talmidins, os seus talmud, para ser os seus talmidins, os seus discípulos, e eles não passaram. Então aqueles que não eram escolhidos, eles eram mandados de volta para seguir os seus caminhos. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Gamaliel. Agora os discípulos de Jesus não, nenhum deles foram. Pedro, Tiago, João, e aqui está João, agora falando dos dois personagens, o da lei, o mais proeminente da lei, Moisés, e também agora ele está falando de Jesus Cristo. E João diz: porquanto a lei foi dada por intermediário, Moisés intermediou Deus e o homem.
mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Agora, a graça e a verdade é intermediada pelo próprio Filho, não pelo homem, mas pelo próprio Filho, o Filho do Deus Altíssimo. Graça e verdade, títulos atribuídos a Ele. Ele é a graça, Ele não é uma doutrina. Ele é a verdade que liberta. E as religiões precisam compreender isso. Eu lembro da declaração do irmão Roberto aqui, quando ele ministrou numa quinta-feira passada, dizendo que o homem, ele pode aprender sobre todas as religiões, cursar em todas elas, aprender os seus dogmas, os seus costumes, as suas tradições, mas mesmo assim não ser liberto e nem conhecer a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. A quem você segue? Moisés da lei, Moisés do Sinai, ou Jesus Cristo do monte das bem-aventuranças? Dois homens. João está citando Moisés. A que João se lembrava? Da lei. A que João se lembrava de Jesus? Vamos ler, meus queridos irmãos, para você compreender. Aqui nessa casa, nós aprendemos e nós ensinamos. Nós não seguimos Moisés do Monte Sinai, nós seguimos Jesus do Monte das Bem-aventuranças, do Monte da Graça, do Favor. E há contrastes enormes entre esses dois lugares. Eu queria que você abrisse comigo Êxodo, capítulo 19, versículo de número 1. João cita Moisés e ele diz isso: no terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, já havia se passado 3 meses que o povo de Deus havia saído do Egito, depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Se passaram 3 meses, eles estão no deserto, e naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. 3 meses, aquele povo estava cativo 400 anos. Lá atrás Deus havia feito uma promessa a Abraão. De Abraão pulou para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó pulou para José, que foi um governador do Egito, primeiro abaixo do faraó. José se lembrou das promessas. 400 e poucos anos depois, Deus lembra do povo. O povo começa a clamar. Então surge Moisés. Moisés então cresce dentro de toda a cultura. A morte dos hebreus, Moisés é liberado num cestinho de junco no rio Nilo. A filha do faraó pega o menino e cria ele dentro de casa como seu filho. E ele tinha tudo para ser o novo faraó, mas não foi assim que aconteceu. Acontece fatos no Egito. O faraó mata um dos egípcios, foge e peregrina 40 anos no deserto. E lá ele conhece a sua esposa, a filha de Jetro, seu sogro, se torna pastor por causa do sogro, um processo de desintoxicação, porque é isso que acontece. Todos os grandes líderes na mão de Deus, eles vão ser desintoxicados do mundo. Então, tudo aquilo que Moisés havia aprendido no Egito por toda a sua vida, dentro dos palácios de Faraó, ele é desintoxicado no Egito, no deserto, até que um dia o Senhor aparece para ele no meio de uma sarça, fala com ele, e há uma conversa entre os dois, um diálogo, não um monólogo. Moisés então agora volta para o Egito para tirar o povo de Deus. Começa o embate de Moisés e o faraó. O embate entre Moisés e faraó.
Deus usando Moisés ali para fazer os sinais, até que dentro dos sinais, o último foi a morte dos primogênitos, aonde o sangue era passado nas vergas, do lado de fora dos portais, para que o anjo passasse, e aquele que tivesse a marca do sangue, ele não entrasse e não matasse os primogênitos. Eu já ministrei isso aqui também, está no nosso canal, o sangue ao sair e o sangue ao entrar. Para sairmos do mundo precisamos do sangue, para entrarmos lá precisamos do sangue. O sangue foi aspergido por Cristo na presença do Pai. Uau! Então, irmãos, Moisés sai com esse povo, Faraó libera, Moisés sai com esse povo, caminha com esse povo começa a ver sinais, vem a travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo que de noite os iluminava e durante o dia era sombra para protegê-los, os milagres, os sinais acontecendo, fartura e alimento, e agora eles estão ao pé do Monte Sinai, e eles então são convocados por Deus. Deus faz uma convocação. Eles estão acostumados a ver os deuses do Egito, deuses de ouro, de bronze, de metal, nenhum que se movia, nenhum que falava, mas que eram cultuados. E agora Deus chama esse povo ao pé do Sinai, quer falar com eles, quer se apresentar a eles. Quando Deus desce no Monte Sinai, numa coluna de fogo, com relâmpagos e trovões, o povo se assusta, porque não estão acostumados com aquilo, vê um Deus vivo, mas sim vê deuses mortos. E agora eles estão vendo um Deus vivo, e está lá Moisés, o povo se amedronta, se afasta, e diz para Moisés: só para lá, fala com Deus, que Ele fale com você, que você fale conosco, que tudo que Ele mandar, tudo que Ele disser, nós faremos. Veja, justiça própria, nós faremos. Então, Moisés sobe e entra na coluna de fogo, e permanece 40 dias ali no monte com Deus, no Monte Sinai. Então Deus dá a lei a eles. O primeiro versículo é o seguinte: no terceiro mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Próximo. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali diante do Monte Sinai. Eles acamparam diante do Monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Capítulo 20. Vou pular muita parte. Então Moisés está no monte com Deus. Moisés está ali, no capítulo 20, no versículo 1. E Deus falou todas essas palavras: e eu sou o Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Próximo. Não terás outros deuses diante de mim. Agora Deus começa a estabelecer os 10 mandamentos. E esses mandamentos estão sendo escritos em 2 tábuas de pedras, pelo próprio dedo de Deus. Não, não, não. Vai ser sussurrado em 10 mandamentos. Todos começam com não, 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 não. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás, volte um pouquinho, volte no 2. Não farás para ti imagem de nenhuma esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima. Se você voltar para a cultura egípcia, aprender com os egípcios o que eles veneravam, o que eles adoravam, Deus está falando com o povo hebreu do que eles tinham em mente, do que eles haviam visto no Egito.
que se assemelha no céu, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Eles veneravam um crocodilo. Então Deus está falando com eles: não façam nada para vocês semelhantes a esses deuses do Egito. E nos dias de hoje, a cristandade, o cristianismo falido tem os seus deuses debaixo das águas, sobre a terra, nos púlpitos, nos altares, os seus deuses, os seus ídolos, os seus cantores gospels fracassados e falidos, que ditam modinhas, que ditam um evangelho coach, um evangelho emocional, de frases que grudam como chiclete, frases de efeitos psicológicos, emocionais, não a verdade que liberta, porque a verdade que liberta te confronta. Jesus confronta, mas esse evangelho coach não confronta, só amasseia o ego. Lei, Sinai, porque o evangelho me confronta. A boa notícia de Jesus me põe no meu lugar, me mostra a minha condição caída, deplorável, a sua condição fédida, podre diante dele. Mas no caminhar da boa notícia, do evangelho da graça, ela vai nos mostrando o que o Pai fez com o Filho para me colocar numa posição, porque a lei me ensina a fazer de forma correta, porém a graça de crer de forma correta. Pois quando eu creio de forma correta, eu ajo de forma certa. E eu não preciso que ninguém fique me policiando, porque eu não sou polícia de crente. Eu não preciso ficar policiando A, nem B, nem C, porque a palavra de Deus, implantada em nosso espírito, ela faz isso. Na lei, por uma pessoa ser considerada adúltera, ela precisava ser pega em ato de adultério, tinha que ter testemunhas no mínimo 3. Se não tivesse, podiam falar adúltero, mas não era. Mas quando Jesus está no monte da bem-aventurança, o Jesus que eu sigo, ele diz assim: ouvistes o que foi dito sobre o adultério, mas agora eu digo, se você olhar e você desejar, você adulterou. Se você simplesmente desejar, você adulterou. O que ele está dizendo com isso? Que não precisa de testemunhas. O próprio Espírito é a palavra, a verdade que liberta. Então veja bem, lá está Moisés recebendo os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem, próximo versículo. Não te prostrarás diante desses deuses. Eu poderia citar aqui muitas coisas. Próximo, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E quando eu assisto essas lives de revelação, quando eu vejo essas lives de revelação, eu fico impressionado. Eu fico impressionado mesmo, que as pessoas começam a falar: Deus me falou, Deus manda te dizer, Deus disse isso, Deus mandou fazer aquilo, Deus falou faz isso, Deus faz aquilo, mais isso e mais isso, e Deus, e Deus, e Deus, e é tudo balela, tudo. Próximo, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Aí na graça o povo não entendeu, volte meu irmão no sábado. Lembre-te do dia de sábado, porque o sábado na lei era um dia da semana, mas na graça é uma pessoa. Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso, porque no sábado se descansava, mas na graça eu me descanso em Cristo Jesus, porque Ele fez tudo por mim. Nele eu sou, nele eu não vou ser. Não compreende? Nele eu sou, nele você é abençoado. Efésios 1:3 diz
Paulo escrevendo sobre a igreja do Senhor Jesus, a igreja perfeita, a igreja sem mácula, sem rugas, sem mancha, sem pecado, irrepreensível. Não essa que esses pregadores dizem aí, que ela está prostituída, adulterada. Essa é a dos homens, é a cristandade, as instituições e denominações, porque a igreja de Cristo é sem culpa. Ele vai apresentar a ela, ninguém nunca tocou nela. Essa é a igreja dele, aleluia, que ele cuidou, ele se sacrificou, ele morreu por ela. Então Paulo está dizendo em Efésios 1:3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele já nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, porque a verdade do evangelho da graça que acompanha a graça é que eu preciso crer de forma correta e assim viver de forma correta. Mas a lei era fazer, mas a graça é crer. Nele eu já sou, eu não vou ser. Eu não corro atrás de bênçãos, eu não vivo pedindo bênçãos, não. Eu me achego diante do meu Pai, porque eu tenho livre acesso por causa do meu sumo sacerdote, o sangue da nova aliança aspergido, o sacrifício realizado, a aspersão. O coração do Pai está apaziguado, o castigo que me traz a paz. Eu não tinha paz com Ele, mas hoje eu tenho, você tem, nós temos em Cristo Jesus. Paz você não busca na instituição, paz você não busca em prédio, paz não é um lugar que você está aqui, não, irmão. Paz é algo adquirido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, mediante a punição que Ele sofreu por mim, por você, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nele eu tenho paz, 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 paz. E Paulo escrevendo sobre os frutos do Espírito, ele diz: amor, gozo, o que mais? E ele vai citando: paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E ele cita: paz eu tenho em Cristo, porque Ele adquiriu por mim na cruz do Calvário. A minha vida não é mais atribulada, queridos. A minha vida não é mais atribulada, porque hoje eu vivo em Cristo Jesus. Então está Moisés no Monte Sinai, recebendo toda a lei, recebendo todos os nãos dos mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo. Regras, a lei para ser obedecida. Lá está Moisés no Monte Sinai, recebendo regras, regras e regras. 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos se originaram mais 613. E ninguém cumpriu. E um deles diz assim: ai daquele que não cumprir nenhum tio, ou ai daquele que for culpado de errar em uma só ponta ou vírgula, porque será culpado de todo o resto. Aí eu fico vendo hoje as denominações, o cristianismo, o ensinamento falindo, entre muitas coisas, meu filho. Muitas coisas que deveriam ser feitas, deveriam acontecer, porque se seguem lei. O Moisés está enraizado nos púlpitos da maioria das denominações cristãs. Veja, Cristo não se revelou na lei, João 1,17. Cristo não se revelou a verdade na lei, Ele se revelou na graça, porque Ele é a verdade e a graça. João 1,17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés no Monte Sinai, depois você lê capítulo 19 e 20. Mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 6 e 7. Jesus também está no monte. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus agora está no monte das bem-aventuranças. Um monte que ficava de frente para a terra do Egito, para o lado do Egito, da onde o povo tinha vindo com a lei, tinha entrado na terra prometida com lei, e vivido até aquele tempo com lei.
E agora Jesus, no monte também, ele começa a dar os mandamentos da graça, as verdades que libertam. E ele começa dizendo assim: Jesus, vendo as multidões, subindo a um monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Veja o que Jesus fez. Jesus se assentou, vou buscar minha cadeirinha. Jesus se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Próximo. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo, Jesus não vai escrever agora em tábuas, mas Jesus vai começar a escrever no coração. Porque a nova aliança, ela é registrada em nossos corações. Na tábua do nosso coração, não em pedras. Agora Jesus vai registrar em nossos corações e ele abre a boca e começa a dizer, ele começa a dizer, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a graça, o favor de Cristo. Porque os que se acham ricos vivem na sua justiça própria. Eu vou fazer, e tudo vai dar certo. Tudo é Ele. Eu já disse isso aqui, lógico que é conjectura. Quando eu chegar lá no céu, eles vão me perguntar, você está aqui pelo seu mérito, pelas suas obras, quais são as suas obras? Eu vou dizer nenhuma. Eu estou aqui por causa dele. Ele me fez estar aqui. Ele morreu por mim, ele se sacrificou por mim, ele deu a vida dele por mim. Uau, que tremendo isso, irmão. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja que ele está mudando o discurso completo. Do Monte Sinai para o Monte das Bem-aventuranças. Ele começa a dar outro ensinamento, Plínio. Próximo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, que choram serão consolados. Aleluia. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Olha isso. Os humildes com os egocêntricos, meu irmão. Os humildes com relação aos que se pronunciam, o que agem segundo a sua justiça própria. Meu Deus. Próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, fome e sede de justiça. Veja, fome e sede de justiça. O povo tem isso hoje, na maioria dos cultos. Eles querem riqueza, correm atrás de riqueza, de muitas coisas, menos fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É comum você ver alguém na internet aí, os falsos apóstolos, cangulosos. Tempo atrás eu vi um gritando lá com o Senhor no meio, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo. Eu passei por isso, eu te amaldiçoo, canguloso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Vai embora, irmão. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Hoje há uma religião onde se degladeiam. Um quer ser mais do que o outro, um quer apresentar 100, um quer apresentar 200, e os relatórios fraudulentos, mas não, bem-aventurados pacificadores, os que promovem paz, os que pacificam, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, veja, por causa da justiça, da posição correta, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, não o reino de Deus. Há duas coisas na Bíblia, eu já ensinei isso aqui, muita coisa eu ensino aqui nessa casa, sobre o reino dos céus e o reino de Deus, duas coisas diferentes. O reino de Deus é a nossa posição mediante a todo o ensinamento do Pai, moral e espiritual, para vivermos aqui na terra, enquanto ainda não fomos arrebatados.
E ele está falando, deles é o reino dos céus. Ele está falando, dele é o reino dos céus. Ele está falando do povo que vai subir, do povo celestial, o povo que Abraão olhou as estrelas e não conseguiu contar. Não do terrenal, que ele olhou a areia e não conseguiu contar, porque são dois povos, celestial e terrenal. Terrenal, a areia da praia, o celestial, as estrelas do céu. O celestial é o povo dos céus, não o terrenal. Uau! Uau! Aleluia! Próximo. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Meu irmão, não é me vangloriando, misericórdia, porque miserável homem que sou, mas o que eu apanho por causa do evangelho da graça, por causa dos ensinos. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, porque a verdade só há na graça, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Próximo. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Olha isso, irmãos, teremos uma recompensa nos céus. Quem que é o povo celestial? Porque o terrenal vai viver o reino de Cristo, um milênio na terra. E aí? Ele está falando da igreja, o povo celestial, porque a igreja é o povo celestial, e eu faço parte da igreja, eu sou a igreja que faz parte da perfeita, da sem mancha, sem mácula, sem ruga, que homem nenhum tocou. Eu não faço parte dessa aí profanada que esses caras pregam. Não, meu irmão, essa é a dos homens, porque a dele é perfeita, sem mancha, sem ruga, sem nada disso, queridão. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja, perseguiram os profetas, não os sumos sacerdotes. Perseguiram os profetas. Por quê? Porque o sumo sacerdote, a função dele era de costa para o povo, de frente para Deus. Mas os profetas de costa para Deus, de frente para o povo. Porque o sumo sacerdote falava com Deus em favor do povo, mas o profeta falava com o povo em favor de Deus, diferente. E Deus enviava os profetas, Deus falava através dos profetas, e matavam os profetas, perseguiam os profetas. Coisas terríveis fizeram com os profetas, e Jesus está dizendo, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Próximo versículo, irmão. Vós sois o sal da terra, e ele começa a dizer agora, olha aí, quem você está seguindo, Jesus da graça, do monte das bem-aventuranças, ou o Moisés da lei, do não, 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 não. Se você não dizimar, você está amaldiçoado, está roubando de Deus, e aí por aí vai, meu querido, e aí vai, e aí então, Jesus está dizendo agora, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Preste atenção, alguns anos atrás eu trouxe um pregador aqui do Canadá, Maico Tutico, e ele trouxe essa mensagem dentro desse texto, e ele falou algo profundo, e eu não me esqueci, e não esqueço, com relação ao sal. Jesus nunca disse que ele é o sal, uau! Ele nunca se pronunciou como sal, mas ele se pronunciou como água que mata a sede. Mas a mim e a você, ele pronunciou, ele disse, vós sois o sal, mas nunca disse que nós somos a água. Ele disse, vocês são os provocadores. Vocês são sal, sal provoca sede. Agora eu sou a água que mata a sede. Uau! Que tremendo isso! Vós sois o sal. O sal tem que ter testemunho, meu querido. O sal tem que ter verdade. O sal tem que ter conhecimento na graça. O sal tem que saber. Ele tem que provocar a sede. O sal provoca a sede. Se ele não provocar a sede,
ele não presta, ele não serve para temperar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, porque só traz vergonha. Jesus disse: vós sois o sal, mas eu sou a água, e quem pedir dessa água e tomar dessa água, jamais terá sede. Veja que ele está mudando. O Jesus do Monte das Bem-aventuranças, o Jesus da graça e da verdade, não Moisés da lei do Sinai, do não e não. Não. Ele está mudando tudo. Próximo versículo, irmão. Vós sois a luz do mundo, e ele diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Vós sois a luz. Vós sois a luz. O que ele está dizendo? Vocês clareiam na escuridão, porque eu sou a luz original. Eu sou a luz original. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E João, quando está escrevendo Apocalipse, ele fala da lua e do sol. Não tem nada a ver não, mas só para você entender, o sol é ele. Ele disse: eu sou o sol da justiça. Oh Jesus, vós sois a luz, vocês têm a minha luz. Reflitam no meio das trevas, no meio do povo morto, caído, porque agora vocês têm vida, posição. Reflita, irmão, quem que a sua vida está alcançando? Como está alcançando? Porque se te perseguem porque você vive na justiça, é uma coisa, mas se te perseguem, se opõem a você porque você está fazendo coisas erradas, meu irmão, aí não. Mas se você está sendo perseguido e chorando, você será consolado. E ele diz: vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Aleluias. Próximo. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Veja, Jesus não mudou de área, ele está falando de mim, falando de você. Nós somos a luz, nós somos a candeia, a nossa luz precisa brilhar dentro de casa. Veja, no velho pacto era o sangue protegia, o sangue do lado de fora não permitia que o opressor da morte entrasse. Agora ele está falando da luz. A luz dentro da casa, a luz ilumina. Eu, como luz, ilumino a todos os que estão dentro da casa. Aonde eu estou, aonde eu entro, a minha luz, a minha comunhão com o Pai, não as trevas. Próximo versículo, ele está ensinando: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Veja, resplandeçam com a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Eu não tenho o que fazer para eu me vangloriar, as pessoas precisam ver as minhas boas obras, dizer: esse é de Cristo. Assim como aquela mulher disse para o esposo: veja que aquele homem que passa é um santo homem de Deus, e construiu um quarto para ele. Construíram um quarto e colocaram uma cama para que quando ele passasse por ele se hospedasse. Ela é um santo homem de Deus. Então, o Evangelho: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Veja, a minha vida em Cristo, a sua vida em Cristo, a nossa vida em Cristo. Somos luz, somos sal, somos provocadores, somos luz que ilumina quem está dentro da casa. É para trazer benefícios, para que o Pai seja glorificado no Filho, através da minha vida, através da sua vida. Próximo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Aí ele diz: eu não vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir, porque não é a função dele destruir. Destruir tem a função, é o de Satanás. Lá, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir.
Eu não vim para anular, mas para cumprir. A lei foi escrita para ser cumprida, e ele cumpriu ela. E ele vai falar sobre isso aqui. Aí muitos pegam a lei e falam, não, ele não anulou. Pegam esse versículo aqui, ele não anulou, mas ele só estava mostrando que ela era falha. Próximo versículo. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Vamos lá. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Quais os mandamentos? Os velhos não, os novos que ele está dando. Os novos mandamentos. Ele está no monte das bem-aventuranças. O Jesus da graça, o Jesus da verdade está ensinando. E ele estende esse ensinamento, irmãos, até o capítulo 7. Pule para o capítulo 7, irmão, para o versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Próximo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Jesus está resumindo o sermão no monte das bem-aventuranças. Ele está imprimindo os novos mandamentos, os mandamentos dele no coração dos homens. Mas dentro disso você passa pelo 6. No capítulo 6 ele fala como viver no reino. Ele fala da oração modelo. Jejuar é adorar a Deus, investir os recursos nos céus. No capítulo 6, versículo 19, ele está falando sobre oferta. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam para roubar. Ele vai falar do que é material. Um corpo iluminado, versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. 24, servi somente a Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um ou amará o outro. No 25, descanse na providência divina. E aí ele vai ensinando até chegar no capítulo 7. E no versículo 24, agora o versículo 24, ele diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele vai mudando completamente. O Jesus da graça, da verdade, não o Moisés do Sinai, da lei. E aí então Jesus faz uma declaração em Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus faz essa seguinte declaração. Em seguida Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito, veja, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Tudo que está no velho pacto, lei, profetas e salmos, o velho pacto, o velho testamento se resume nisso: lei, profetas e salmos. Tudo que está na velha aliança, escrito a meu respeito, se cumpriu. Tudo. Não tem mais nada para se cumprir. Tudo se cumpriu. E ele disse: eu não vim para destruir, porque se ele destrói, não se cumpria. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir o que estava escrito. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. Então ele está declarando: tudo que a meu respeito está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. O Velho Testamento, o Velho Pacto se resume nisso: lei, profetas e salmos. Os profetas são os maiores e os menores. Os maiores são aqueles com mais capítulos em seus livros. Os menores são os que têm menos capítulos. Por isso, profetas, a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os Salmos entre todos os outros. Entenda isso, irmão. Ele é quem está dizendo. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Tudo. A quem você segue? Moisés do Sinai, com a lei, ou a Jesus das bem-aventuranças, o Jesus da graça? O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito disso, ele diz em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 21, Gálatas 2, versículo 21, ele diz: não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Paulo está dizendo: se a justiça de Deus pudesse ser estabelecida pela lei, Cristo morreu em vão. E ele teria que pedir o pai teria que pedir perdão para o próprio filho. O pai teria que olhar para o filho e pedir perdão. Se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei. Justiça é posição correta diante de Deus. Isso é justiça. Meu irmão. Também o autor aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6, ele diz assim, Hebreus 8, capítulo 8, versículo 6, ele diz: contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelentes. Uau! Jesus está no monte ministrando sobre novas promessas superiores à antiga. Versículo 7. Ora, se aquela primeira aliança, a da lei, não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Se a da lei fosse perfeita, não precisava de uma segunda. Próximo versículo. Porquanto ele declara: repreendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, aliança do meu sangue. Próximo. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Está falando da lei. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Próximo. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Jesus está no monte das bem-aventuranças, fazendo o que, irmãos? Liberando essa nova aliança para ser gravada onde? Na mente e no coração. Para uma vida, ele está dizendo: vós sois a luz, vós sois o sal, e ele está estabelecendo um novo padrão para a nova aliança, que agora é superior à antiga, que é imperfeita. E ele vem ensinando: gravarei em seu coração, eu lhe serei Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus, por ter me trazido de volta ao Pai, porque o Senhor veio para isso. O Senhor veio para me colocar de novo na presença do Pai. Lembro de quinta-feira do Roberto Chaves, quando ele falou algo profundo aqui. Eu escrevi, compilei no Facebook, quando ele disse que Jesus não veio para ser igual a Deus, não foi crucificado para ser semelhante a Deus, ou ser igual a Deus, ou se aproximar de Deus. Não, porque ele era o próprio Deus. Ele morreu para nos colocar diante dele. Uau, isso é tremendo, irmão. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Uau, próximo versículo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais de seus pecados. Olha que declaração: pois eu lhes perdoarei a malignidade,
e não me permitirei, e não me permitirei. Deus está dizendo, eu não vou me permitir lembrar mais dos seus pecados. Uau, Deus se satisfez com o sacrifício do Filho. Próximo, para resumir, ao proclamar nova esta aliança, Ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Eu vou parar por aqui. Entenda a quem você segue. Nós dessa casa seguimos a nova aliança. Sou ministro de uma nova aliança, da superior, não da velha e da antiquada, aliança do Sinai, do Moisés do Sinai. Não, nós não seguimos Moisés. Moisés teve o seu tempo, hoje Jesus vive o tempo dele. Jesus é glorificado, Jesus é adorado, Jesus é exaltado nessa casa, nesse lugar e no meio desse povo. Não há espaço para religiosismo, não ao religiosismo. Muitos dizem, pastor Menezes, o senhor é pessimista. Não, não sou realista. Eu olho para Cristo, quando eu estiver lá, conjecturas, quando eu estiver lá e alguém perguntar quais as suas obras, o que te trouxe aqui, eu vou olhar e dizer, Ele me trouxe aqui, Ele é o motivo de eu estar aqui. Miserável homem que sou, miserável homem que sou. Estava numa condição terrivelmente assombrada. Disse que esses dias o pecado não cobra, o pecado não te cobra, o pecado te paga, e a paga do pecado é a morte. Mas o dom gratuito dele é a vida eterna. Que Cristo ilumine o seu espírito. Aleluia.